Olá, eu sou Marcelo Sherpa, você já sabe, e aqui é mais uma aula sobre tempo, né? Sobre justamente esse tempo livre que a gente fala, nessa proposta de liberdade evolutiva. Eu vou mais uma vez falar sobre empresas, que é um assunto que eu já disse na aula anterior, mas dessa vez sobre a ótica do funcionário. Eu acho que talvez, não sei se é o seu caso ou não, mas eu queria que a gente pudesse entender juntos aqui a ideia de tempo a partir da ótica de um funcionário dentro de uma empresa. Ou seja, o que eu, como falei na aula, numa outra aula, a ideia de que a gente, quando funcionário, enfim, a lógica da empresa, no final das contas, é uma pirâmide, né? Que existem pessoas trabalhando para ela e para fazer essa pirâmide ser construída. E aqui, então, tirando essa metáfora da pirâmide, entender, a gente dentro de ser funcionário de uma empresa, eu mesmo já fui muitos anos de várias empresas, várias situações, eu já fui chefe, já fui dono de empresa, já fui funcionário com muitos chefes, com menos chefes, eu como chefes, mas enfim, eu queria trazer aqui um ponto muito importante que é, desde o processo mais recente, né, vamos chamar assim, das grandes corporações, das empresas, talvez você tenha ouvido falar sobre o Taylorismo, né, uma ideia muito maluca, e que no final das contas parece tão louca, mas no final é o que de fato acontece. O Taylorismo ele foi, enfim, um cara chamado Taylor que criou e foi testado muito pelo Fordismo, ou seja, o Henry Ford, que ao fazer as suas fábricas e começar a produzir de forma industrial carros, o que parecia uma loucura, né? Uma coisa que aparentemente deveria ser mais artesanal, peça por peça, mas o Taylor, né, conseguiu testar justamente o processo de avanço nesse sentido, fazendo uma coisa muito simples, na verdade, e ao mesmo tempo muito complicada para nós humanos, porque era uma ideia de tudo era uma questão de medir, né? Então medir o tempo que é botar, sei lá, uma faixa lá num pedaço do carro, colocar a roda em tal lugar, descer o motor e não sei aonde. Medir cada uma dessas coisas, então criar uma clareza de tempos e como é que as coisas funcionavam, né? E o que é interessante, isso a partir de seres humanos, né? Ou seja, não de robôs. Então, o que eu quero trazer com esse elemento é que a gente parece que a gente está aí, sei lá, você está aí numa empresa, trabalhando num escritório, aparentemente livre, imagina, nossa, porque o Taylor, imagina aquela loucura nas fábricas, né? Aquela cena super clássica, né, do Charlie Chaplin, né? Trabalhando, parafusando, aquilo é uma loucura. Bom, tirando esses extremos, não deixa de ser um processo taylorista, né, mais ameno, mas onde efetivamente os nossos tempos estão calculados. De forma geral, genérica, mas estão calculados. De que forma? Bom, 8 horas por dia é um tempo calculado. Se diz que isso é o bom, 40 horas por semana. O fato de te pedirem um relatório que aparentemente deve ser em um dia, uma semana, dependendo do volume das coisas que vão ser feitas, enfim. O típico de qual é o tempo ideal de resposta a partir do momento que você responde um e-mail. Então, esses tempos que não são como o Taylorismo lá com o cronômetro na mão, mas eles continuam acontecendo. Nada contra, eu acho que a melhor coisa a se fazer em relação a isso é sair desse lugar onde você está e que isso acontece, como eu disse. Eu sou muito otimista no sentido de que eu acho que essas coisas são interessantes para robôs, então eu acho que a gente está caminhando em direção a um modelo onde... porque a gente não vai agora dizer, ou seja, alguém tem que trabalhar efetivamente para essas coisas precisam ser feitas. Que a maioria dessas coisas possa ser feita por robôs, maravilha, porque nos poupa de ser o cara que está lá controlando o tempo e a hora. E a vantagem do robô é que ele não tem dor de barriga, ele não tem problema, não tem filhos, não tem atraso, então que seja feito isso mesmo. Agora, da mesma forma que eu sou muito favorável à ideia de robôs, é também importante você entender se é que você está numa situação onde talvez um robô possa te substituir. Porque se pode substituir, espere que isso vai acontecer em breve, né? Em alguns anos. Então a ideia do robô é muito boa também para nos colocar, e mais uma vez, para nos colocar quanto a não é bom que eu esteja aqui onde eu estou, fazendo isso que eu faço, né? Não posso imaginar que essa situação é cômoda e confortável e que tudo bem, né? Existem situações que a gente nem imaginaria e que os robôs, de uma forma ou de outra, já estão ocupando os nossos lugares. Eu não fico imaginando robô no sentido robozinho, né? Aquela questão, umas latas que se mexem.
robô quanto a algoritmos, aplicativos, né? Quem imaginaria que o Uber fosse tão fantástico hoje em dia para resolver tantos dos nossos problemas e que independente de quem esteja no comando lá no carro, chega um carro para nós na hora que a gente quer, no lugar que a gente quer. Então, é esse tipo de tecnologia que vai ter cada vez mais e eu sou super defensor dela e que isso deveria ser uma solução de nos ocupar menos tempo. A promessa de que a tecnologia vai nos ajudar a ter menos tempo, até hoje é falsa. Ela sempre é uma promessa de que a gente vai ter menos tempo, vai ter mais tempo livre, mas ela é falsa. Infelizmente é falsa. Por quê? Porque rapidamente se vê que existe aí uma oportunidade de botar as pessoas para trabalharem mais ou fazendo outras coisas, né? Então acho que aí é importante a gente entender justamente, mais uma vez, que se a gente não está ligado, se a gente não está esperto, a tecnologia nos substitui e nos colocam para fazer outras coisas até que a tecnologia nos substitua, enfim. Não é que existe um sistema do mal planejando isso, mas o que sim deve ter é uma experiência nossa de definição do que a gente vai fazer com isso. Eu vou dar um exemplo muito concreto para que você possa entender, ainda que tenha a ver com um exemplo não de funcionário, mas de consultor, mas tem a ver um pouco com a ideia de como é que utilizar as horas a seu favor e não contra você. Vamos imaginar o seguinte, talvez você, quando a gente começou a trabalhar logo depois da faculdade, uma coisa que hoje eu consigo fazer, sei lá, em um relatório X, eu consigo fazer em 2 horas, naquela época a gente levaria talvez 8 horas. Ou faria em 2 horas um relatório muito ruim, né? Que depois teria retrabalho, o chefe vendo, falou que tem que pesquisar tal coisa, enfim. Somando tudo seria 8 horas para dar um exemplo, né? Bom, a minha vida como consultor nesses anos todos tem sido, quer dizer, teve um período que eu fui dando para o cliente esse benefício da vantagem. Então, se o meu relatório era feito, demorava 8 horas para fazer e agora eu fazia em 6, eu vendia 6 horas de trabalho e não 8. Porque eu achava que era justo, afinal das contas eu estava ganhando tempo com isso, mas pensando depois eu falei, peraí, o que eu ganho com isso? Né? Qual foi a vantagem da minha produtividade de eu aprender efetivamente a fazer uma coisa em menos tempo? Nenhuma, ou seja, eu perco dinheiro em fazer as coisas com menos tempo. Né? Então, eu inverti essa lógica, coloquei as coisas da forma como deve ser de fato. Então, a história é a seguinte, se um relatório X deve ser feito em 8 horas, mas eu faço em 2, eu vou cobrar as 8. E se esse cliente prefere não pagar, prefere contratar outra pessoa, ele vai contratar outra pessoa, essa pessoa vai fazer em 8 horas ou talvez 16, né? Então, não é nem que eu fico dizendo, olha, isso aqui eu faço em 2, mas estou cobrando 8. Não, eu cobro as 8, que para ele é convencional e eu sei que é trabalhar menos tempo. Parece uma espécie de mentira, né? Um engano, né? Eu às vezes me sinto um pouco mal nessas contas, mas eu queria dizer que muito pior é o que acontece, e aí eu entro no assunto das empresas, né, e os funcionários, muito pior é o que acontece nesse cotidiano das empresas. Onde eu mesmo, quando era funcionário também, e sei que isso é feito com muita frequência, isso inclusive é citado naquele livro também famoso do Ferris, do Trabalho 4 Horas por Semana, ele lá diz claramente, com todas as letras, ele diz, engane seu chefe, né? Ou seja, então finja que está trabalhando e nesse tempo que você finja que está trabalhando, vai fazer outra coisa, vai procurar um outro trabalho, vai tentar fazer um outro processo. Bom, eu não sou tão taxativo assim a ponto de dizer engane seu chefe, né? E finja, porque eu sou contra a mentira, mas é muito importante você entender que provavelmente esse tempo ocioso que você talvez conscientemente, talvez inconscientemente você faça, né? E seja enganando claramente, seja jogando joguinho, seja indo no Instagram, ou seja lendo um texto que não tem a ver com o que você tem que trabalhar, esse tempo que está aí não produtivo, ele está sendo, você está mais ou menos tranquilo porque você está recebendo por hora, né? Então tudo bem, não preciso trabalhar, só que na verdade você vendeu essa hora mal. Aí é um ponto que eu queria colocar. Então, se você, e aí eu concordo com o Ferris, se você efetivamente consegue aproveitar, pegar esse tempo mal produzido, mal trabalhado, para encontrar mecanismos de vender melhor a sua hora, né? Então, se você vende a sua hora por 10 e você consegue vender essa hora de alguma forma mais para frente, ou mesmo no próprio período que você está trabalhando, por 20, maravilha, aí faz sentido. E com isso eu queria encerrar também essa nossa aula sobre como ser funcionário, né? E eu volto a dizer, aula
A aula deveria se resumir a 3 frases, né? Saia daí, né? Vai fazer outra coisa. Mas estando aí, que soluções intermediárias possa ter? Eu vou te contar a história de 2 amigas minhas que têm a sua dinâmica em relação ao trabalho. Uma é advogada, né? Ela ganha bastante bem como advogada, decidiu, por decisão própria mesmo, receber um salário fixo ao invés de receber por comissões, por vendas, porque ela ficava muito angustiada e muito ansiosa com isso. É uma decisão muito própria dela, muito ok, nenhum problema quanto a isso. O que eu sim acho complicado, mas ok, entendo também o raciocínio, é que ela o que faz é o seguinte, tem coisas que ela deveria fazer, dentro do pacote de coisas que ela deveria fazer, como por exemplo, sei lá, ir no fórum para pegar um papel. E ela não vai. E ela não se atreveu a falar pro chefe que ela não vai, mas ela contrata do bolso dela um estagiário não, esses freelas, né? Que tem inclusive aplicativos para isso, e decidiu do bolso dela contratar um cara ou outro, dependendo do qual que está disponível na hora, para fazer esse tipo de coisa. Ela inconscientemente sacou que o tempo dela vale mais do que essas coisas que estão um custo muito baixo. Então ela prefere pagar do bolso dela. Tudo bem, ela poderia convencer o chefe disso, mas talvez também é um desgaste emocional que ela não quis bancar. E no final das contas, eu acho que ela está certa. Porque ela ganha bem, como eu falei, se permite, né? Por exemplo, outra coisa que ela faz também ao invés de ir com o carro dela para determinado lugar, ela contrata um taxista lá que ela paga por mês, enfim, por taxímetro, paga por mês, mas os cálculos são feitos. E ela acha melhor assim. Ela também não pede o reembolso disso, porque ela fala que, claro, o outro diria que deveria ir com o carro dela. Mas são decisões que ela toma, certas ou erradas, não estou aqui para julgar, mas que tem uma coerência de dizer assim, eu não vou gastar o meu tempo com coisas que não valem o meu tempo. Né? O Ferris também fala disso em algum momento, quando ele sugere lá no livro de contratar indianos que poderiam fazer. Então, se você vê que tem uma tarefa que pode ser vendida ou pode ser comprada por 10 e a hora dele custa 100, pague esses 10. E é o que literalmente essa minha amiga faz, eu acho que é bacana. Uma outra amiga minha, e que aí é interessante porque no caso dela também, eu dei exemplo de 2 pessoas que de fato estão em paz em trabalhar como funcionárias, ainda que, de novo, eu não estive nunca e não estarei, mas dando dicas de como é que você pode lidar com essas questões. Essa outra amiga, o que ela faz? Ela desenvolve um tempo dela para que não exista esse tempo ocioso de trabalho. Ela também ganha bem, também é uma grande multinacional. Então, se no nosso caso, meu e seu, a gente trabalha talvez nas 8 horas daquele trabalho, na real a gente trabalha 6, porque tem 2 horas lá que a gente fica vendo no Instagram, fica comprando coisa, lendo matéria, ela se organiza para tranquilamente trabalhar efetivamente às 8. E ela trabalha aquelas 8 naquelas 8 combinadas. Então ela combinou com o próprio ser dela, com o próprio organismo dela, definir um trabalho que ela não está enganando o chefe, ela não está se dedicando a mais, também não está se dedicando a menos e tem a cabeça tranquila. No final das contas, tanto eu quanto essas 2 amigas temos nossas cabelas, eu não tenho cabelas nem cabelos, temos nossas cabeças tranquilas, a nossa ideia tranquila nesse sentido. E eu acho que isso é o objetivo principal também de tudo isso que a gente está falando nesse curso ou fora dele. Né? Então encontrar o seu, agora repito, né? Estando em empresa, planeje o momento que você pode sair da empresa, a não ser que você tenha realmente essa tranquilidade, esse bem, essa ação de bem-estar e tranquilidade de estar nela. Não é o meu caso, como eu disse, talvez seja o seu. Como eu acredito que a maioria das pessoas que compraram esse curso meu tem a ver com gente que saiu da empresa, mas talvez tenha algum penetra aqui, né? Penetra que, enfim, comprou o curso, mas ainda está nessa situação. Minha recomendação é saia e, não saindo, siga um pouco as instruções que eu falei nessa aula, espero que tenham sido úteis. E seguimos então até a próxima aula. Valeu!